Olá, futuro soldado, beleza? No vídeo de hoje eu vou resolver com você a prova de matemática da Polícia Militar de Sergipe para o cargo de soldado combatente, que aconteceu no ano de 2014. Se você quiser ver outras provas militares das regiões Norte e Nordeste do Brasil, dá uma olhada nesse link que vai aparecer aqui agora, onde você encontra provas militares de diversas empresas diferentes, da FUNCAB, que foi a empresa que fez essa prova de hoje, do IBFC, várias empresas organizadoras de provas das regiões Norte e Nordeste do Brasil. Beleza? Você está chegando no canal pela primeira vez, pode se inscrever aí, dá essa força, clica nessa carinha aqui do lado, clica no botão vermelho inscrever-se e assim, de graça, você vai receber notificações do YouTube avisando sempre que tiver um conteúdo novo aqui no canal, uma prova nova disponível para você. Valeu? E se inscreve, além de se inscrever, compartilhe o link deste vídeo nas suas redes sociais, manda para alguém pelo WhatsApp, coloca no Facebook, olha só que legal essa prova, estou estudando para o concurso, valeu? Compartilhe aí, vamos compartilhar o conhecimento. Se você por um acaso também estiver buscando um material teórico bacana para relembrar conteúdos, dá uma olhada aqui embaixo que eu indico uma apostila para você em um link, está aqui embaixo nos comentários, ok? Vamos resolver as questões dessa prova? Essa prova tinha 10 questões e, no meu ponto de vista, não são questões matematicamente difíceis. São questões que exigem mais interpretação de texto, exigem mais português do que matemática em si. Depois você me conta o que você acha aqui embaixo nos comentários. Vamos começar então? Vem comigo. Essa primeira questão dizia: numa liquidação de bebidas, um atacadista fez a seguinte promoção. Cerveja em lata, R$ 2,40 a unidade. Na compra de duas embalagens com 12 unidades cada, ganhe 25% de desconto no valor da segunda embalagem. Alexandre comprou duas embalagens nessa promoção e revendeu cada unidade por R$ 3,50. O lucro obtido por ele com a revenda das latas de cerveja das duas embalagens completas foi de quantos reais? Bom, vamos trabalhar com as informações que o problema nos deu. O problema nos falou que cada lata de cerveja custa R$ 2,40 e que a embalagem de cerveja tem 12 latas, tem 12 unidades, 12 cervejas. Então, quanto custaria uma embalagem de cerveja sem o desconto dos 25%? Custaria 12 cervejas vezes o preço de cada uma, 12 vezes R$ 2,40. 12 vezes R$ 2,40 dá R$ 28,80, ok? Só que com uma promoção, se a pessoa comprar duas embalagens de cerveja, a segunda embalagem vai ter um desconto de 25%, só a segunda caixa, vai ter um desconto de 25%. Se a segunda caixa vai ter um desconto de 25%, quanto que a pessoa vai pagar por essa segunda caixa? Ela não vai pagar os R$ 28,80, ela vai pagar mais barato, ela vai pagar 75% desse valor, 75% de R$ 28,80. Por que 75%, professor? Não entendi. Por quê, gente? O total seria 100%. 100% menos o desconto que foi dado de 25% dá exatamente 75%, ok? Aí você tem 75% de R$ 28,80. Como que você faz isso? 75% você pode transformar numa fração. É 75 dividido por 100. 75%, ok? Quer trabalhar com o número decimal? Vai dar 0,75. O de você substitui por uma multiplicação e o 28,80 você repete. Você pode, se você tem só multiplicação e divisão, não tem soma e adição envolvidos, você pode trabalhar com a simplificação de fatores que estão no numerador e no denominador da fração. Observe que o 75 e o 100, os dois, podem ser divididos por 25. Por quê? 75 dividido por 25 dá 3. 100 dividido por 25 dá 4. Então, isso a gente chama de simplificar a fração. 75 sobre 100 é a mesma coisa que 3 dividido por 4. Eu só dividi os dois fatores, o numerador e o denominador, por 25. Ok? Então, eu fico com 3 dividido por 4 vezes 28,80. Aqui você pode resolver primeiro a multiplicação e depois a divisão, ou primeiro a divisão e depois a multiplicação. Você tem que fazer do jeito que você acha mais fácil, ok? Resolvendo 3 vezes 28,80 dividido por 4, você vai chegar no resultado de R$ 21,60. Então,
a segunda caixa de cerveja vai custar R$ 21,60, não vai custar R$ 28,80, né? Esse Alexandre, ele comprou duas caixas, então pela primeira ele pagou R$ 28,80 e pela segunda R$ 21,60. Quanto que ele pagou no total? Soma as duas coisas, R$ 28,80 mais R$ 21,60 dá R$ 50,40. Só que ele não é bobo nada, né? Ele revendeu cada uma das 24 cervejas que ele comprou por R$ 3,50 cada. Então, vamos ver quanto que ele arrecadou de dinheiro. Para a gente ver, basta multiplicar as 24 cervejas que ele comprou por R$ 3,50, né? Revenda das 24 cervejas, eram duas caixas com 12 cervejas cada, dá 24 cervejas, vezes R$ 3,50, isso dá R$ 84. Então, qual que foi o lucro que o Alexandre teve? Foi R$ 84, que foi o tanto que ele arrecadou, menos o tanto que ele pagou, menos R$ 50,40. 84 menos R$ 50,40 dá exatamente R$ 33,60. Esse foi o lucro dele, logo, esta é a resposta dessa questão, a letra A. Certinho? Dúvidas? Se você tiver dúvidas para essa ou para qualquer uma das questões que eu vou resolver com você nesse vídeo, pode me escrever, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que eu sempre respondo e tento te ajudar. Valeu? Não fique com a dúvida. Você poderia resolver essa porcentagem aqui de outra forma? Sim, poderia. Você poderia, por exemplo, calcular 25% de R$ 28,80, que aí você saberia qual é o desconto. Sabendo o desconto, você subtraía R$ 28,80 menos o desconto, vai dar quanto? Vai dar exatamente os mesmos R$ 21,60. Beleza? Vamos para a segunda questão? Vamos lá. Essa questão também é de porcentagem e tem este enunciado enorme. Leilão de veículos apreendidos no Detran aconteceu no dia 7 de dezembro. É uma notícia, né? O Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe realizou no dia 7 de dezembro, sábado, às 9 horas, no espaço tal, um leilão de veículos apreendidos em fiscalizações de trânsito. Ao todo foram leiloados 195 veículos, sendo que 183 foram comercializados como sucatas e 12 foram vendidos como aptos para circulação. Estou lendo rápido porque essas informações não serão usadas para a gente resolver a questão. Quem arrematou algum dos lotes disponíveis no leilão pagou 20% do lance mais 5% de comissão do leiloeiro no ato da arrematação. Aqui começa o problema, né? Os 80% restantes do lance foram pagos impreterivelmente até o dia 11 de dezembro. Vitor arrematou um lote, pagou o combinado no ato da arrematação, ou seja, lá no ato, na hora que estava ocorrendo o leilão, ele pagou. Quanto que ele pagou? 20% do lance mais 5% de comissão do leiloeiro. E os R$ 28.800 restantes ele pagou no dia 10 de dezembro. Então, esses 80% restantes, que o problema fala aqui que paga depois, correspondem a R$ 28.800. Com base nas informações contidas no texto, calcule o valor total gasto por Vitor nesse leilão. Tranquilo, né? Olha só, a gente sabe que esses 28.800 restantes correspondem a 80% do valor total do lance. Então, se a gente fizer uma regra de 3, a gente consegue encontrar o valor total do lance. Olha só, R$ 28.800 corresponde a 80% do lance. X reais correspondem a 100% do lance, o valor total do lance. Ok? Então, a gente vai ter, resolvendo as regras 3, a multiplicação aqui como se fosse um x. 80 vezes x, 80x, é igual a 28.800 vezes 100. 28.800 vezes 100, basta você acrescentar esses dois zeros aqui, né? Então, vou ficar com 2.880.000. Isso dividido por 80. Por que dividido por 80? Eu vou pegar esse 80 que está multiplicando x, passar para o outro lado. Se ele está multiplicando, ao passar para o outro lado, ele passa dividindo. Aí você corta esse zero com esse zero. Por que você pode cortar? Porque você só tem aqui uma divisão, então você pode simplificar esse zero com esse zero. Vai sobrar 28 dividido por 8, que dá 3. 3 vezes 8, 24. 28 menos 24 sobra 4.
4 mais 8 dá 48. 48 dividido por 8 dá 6, né? 6 vezes 8, 48, sobra 0. Mais 1, 2, 3 zeros, né? Porque esse último zero eu cortei aqui. Então, a gente vai ter R$36.000. O lance total foi de R$36.000, tá? Calculado o lance, você não podia ficar feliz e ir lá marcar a resposta, não. Por quê? O valor total pago foi o valor total do lance mais a comissão do leiloeiro. O leiloeiro recebeu 5% de comissão. Então, não podia esquecer esse 5%. Para calcular esse 5%, nessa questão, vou fazer de uma forma diferente. Vamos trabalhar com 10%, na base dos 10%. Você vai ver por quê, né? É muito tranquilo calcular 10% de algum valor. Você sabe como que você faz para calcular 10% de um valor? Para calcular 10% de um valor qualquer, basta você andar com a vírgula, que está aqui, nesse caso, se ela não aparece, ela está depois do último número. Você vai andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, quanto que é 10% de 36.000? Anda com a vírgula uma casa para a esquerda, a vírgula vai ficar aqui. Então, 10% de 36.000 é 3.600, ok? Por que eu estou calculando 10% de 36.000? Porque o leiloeiro ganhou 5%. 5% não é a metade de 10%? Então, se 10% de 36.000 é 3.600, 5% é a metade. 5% vai ser a metade de 3.600. A metade de 3.600, 3.600 dividido por 2 dá R$1.800, ok? Entendido? Estou fazendo assim porque para porcentagem, assim com números redondos, às vezes fica mais fácil trabalhar na base dos 10%, né? Se você não quiser trabalhar assim, calcule os 5% da forma tradicional. É 5 dividido por 100 vezes 36.000. Você vai chegar nos mesmos R$1.800, ok? Você tem que fazer do jeito que você acha mais fácil. Então, o Vitor pagou o valor total do lance, R$36.000, mais a comissão do leiloeiro, mais R$1.800. R$36.000 mais 1.800 dá R$37.800. Essa é a resposta da questão, a letra E. Beleza? Dúvida? Se tiver dúvidas, lembra, pode perguntar, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários, tá? Como questões de porcentagem estão presentes em inúmeros concursos, são questões muito comuns. Eu vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer. Nesse link você encontra outra questão de porcentagem para você treinar. Pegue questões para resolver, para você ficar fera no assunto. Valeu? Vamos para a questão 28. Essa questão é uma questão de expressão algébrica. Os cidadãos que aderem voluntariamente à campanha nacional de desarmamento recebem valores de indenização entre R$150 e R$450, de acordo com o tipo e calibre do armamento. Em uma determinada semana, a campanha arrecadou 30 armas e pagou indenizações somente de R$150 e R$450, num total de R$7.500. Determine o total de indenizações pagas no valor de R$150. Como é que a gente calcula quantas armas arrecadadas que custaram R$150? Bom, vamos trabalhar com essas informações que o problema nos deu. O problema nos disse que foram arrecadadas no total 30 armas. Total de armas arrecadadas, 30 armas. Ele quer saber quantas foram as armas pelas quais eles pagaram R$150, né? Determine o total de indenizações pagas no valor de 150. O número de indenizações corresponde ao número de armas arrecadadas, né? Então, as armas que custaram, as armas pelas quais eles pagaram R$150 de indenização, a gente vai falar que o número delas é X. Por quê? Porque é o que a gente quer saber, ok? Se é o que a gente quer saber, a gente chama esse valor de X. Se a gente sabe que existem X armas pelas quais eles pagaram R$150 cada uma, quantas serão as armas pelas quais eles pagaram R$450? Bom, as armas pelas quais eles pagaram R$450 correspondem ao total de armas, 30 armas arrecadadas no total, menos as armas pelas quais eles pagaram R$150, ou seja, menos X. Entendido?
As armas que custaram R$ 450 cada uma são as 30 totais, menos as que custaram R$ 150 cada uma. Beleza? Aí, sabendo o número de armas, a gente consegue achar agora, trabalhar agora, com esse valor de dinheiro que foi arrecadado, o total de dinheiro arrecadado. Como é que a gente encontra o total de dinheiro arrecadado? A gente multiplica o número de armas do tipo R$ 150 pelo valor de R$ 150 e o número de armas de calibre e tipo Y, né, que custaram R$ 450 cada uma por esse valor. Entendido? Soma esses dois valores, o total tem que dar 7.500. Vamos fazer que fica mais fácil. Ó. Se eu multiplicar o número de armas pelas quais eles pagaram R$ 150, X armas, vezes o valor de cada uma, vezes R$ 150, e somar com o número de armas pelas quais eles pagaram R$ 450, vezes o valor de cada uma, vezes R$ 450, somando tudo, a gente chega no total, que é R$ 7.500. Entendido? Entender isso aqui é fundamental para você resolver essa questão, né? Chegando nessa expressão, é só você fazer continha. X vezes 150 dá 150x, mais 30 menos x vezes 450. Como que você resolve isso? Você pega o 450 e multiplica tudo que está aqui dentro dos parênteses. 30 vezes 450 dá 13.500, menos x vezes 450 dá menos 450x. Isso é igual a 7.500. Agora, vou pegar esse 7.500, que está positivo, passar para o lado de cá, ele vai passar negativo. Vou pegar tudo que tem x, passar para o outro lado com o sinal trocado. Se eu tinha 150x, eu vou ficar com menos 150x. Se eu tinha menos 450x, eu vou ficar com mais 450x. 13.500 menos 7.500 dá 6.000, né? Menos 150x mais 450x, é só você inverter aqui, ó, 450x menos 150x dá 300x, né? Pego esse 300 que está multiplicando x, ao passar para o outro lado ele vai passar dividindo, então eu vou ficar com 6.000 dividido por 300. Se eu tenho só a divisão, posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros, vou ficar com 60 dividido por 3. 60 dividido por 3 dá exatamente 20. 20 é igual a x, ou seja, 20 corresponde ao número de armas pelas quais eles pagaram R$ 150 cada uma. Essa é a resposta da questão, a letra A. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, lembra, não fique com sua dúvida, pode perguntar. Esse tipo de questão, eu sei que os alunos geralmente têm dificuldade, então por isso eu vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer. Nesse link você encontra outra questão semelhante a essa para você treinar. Pegue as questões para treinar. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, clique em mostrar mais, você também vai encontrar o link de outras questões para você treinar, ok? Não deixe de treinar. Vamos para a questão 29. Mais uma questão de porcentagem. Na queima de estoque de uma loja, uma família comprou 2 televisores, 3 aparelhos de ar-condicionado, uma geladeira e uma máquina de lavar, ou seja, era uma família rica, né? Aí tem o preço de cada uma das coisas, o valor unitário, e tem o desconto que foi dado nessa liquidação. Calcule o valor total gasto por essa família. Bom, então a gente tem aqui descontos de 20, 10, 30 e 40%. São todos descontos de números redondos, né? Números inteiros bem redondos. Então, nesse tipo de problema, que os números são redondos, fica fácil a gente trabalhar com aquela história dos 10%, né? Trabalhe os 10%, ou seja, para calcular 10%, você vai andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Calculou 10%? Se 10% custa tanto, 20% vai custar 2 vezes mais. 30% vai custar 3 vezes os 10%. 40%, 4 vezes 10%. Entendido? Então, vamos fazer isso. Tem que calcular 20% de 2.000. Como que a gente pode calcular 20% de 2.000? Primeiro, calcula 10% de 2.000. Quanto que é 10% de 2.000? Anda para a vírgula que está aqui, ó, uma casa para a esquerda. Vai ser 200. Então, 10% de 2.000 dá 200 reais. Se 10% custa 200, quanto é 20%? 20% vai ser 2 vezes 10%, ou seja, 2 vezes 200. 2 vezes 200 dá 400 reais. Foi dado um desconto de
R$ 400. Então, a pessoa não pagou R$ 2.000, ela pagou 2.000 menos o desconto de 400. 2.000 menos 400 dá R$ 1.600. Viu? Vamos para o segundo. Foi dado um desconto de 10% em relação aos R$ 1.000. Como que a gente calcula 10% de 1.000? Anda com a vírgula, uma casa para a esquerda. 10% de 1.000 é R$ 100. R$ 100. Então, se foi dado um desconto de 10%, foi dado um desconto de R$ 100. R$ 1.000, que era o tanto que custava, menos R$ 100 dá 900. Desconto de 30%. Quanto é 10% de R$ 900? 10% de 900, anda com a vírgula, uma casa para a esquerda, é R$ 90. Se 10% é 90, 30% vai ser 3 vezes 90. 3 vezes 10 não dá 30%, então vai ser 3 vezes 90. 3 vezes 90, 3 vezes 9, 27. 3 vezes 0, 0, dá R$ 270. R$ 900 menos R$ 270 é igual a R$ 630. Ok? 1.500 foi dado um desconto de 40%, um super desconto. Quanto que é 10% de 1.500? Anda com a vírgula, uma casa para a esquerda, é 150, né? Quanto que vai ser 40%? Vai ser 4 vezes 150. 4 vezes 150 dá R$ 600, né? Se fosse 2 vezes 150, daria 300. 300 mais 300 dá 40%, R$ 600, né? Foi dado um desconto de 600, então 1.500 menos 600 é igual a R$ 900. A gente sabe o preço de um de cada item, mas a pessoa era rica e comprou mais de um. Comprou 2 TVs, 3 aparelhos de ar-condicionado, além de uma geladeira e uma máquina de lavar. Então, a gente ainda tem que multiplicar pelo número de coisas que elas compraram, que a família comprou, né? 2 TVs vai ser 2 vezes R$ 1.600. 2 vezes 1.600 dá 3.200. 3 aparelhos de ar-condicionado, 3 vezes R$ 900. 3 vezes 900, 3 vezes 9, 27, R$ 2.700. Uma geladeira de 630, uma máquina de lavar de 900. Agora, para saber o total que eles gastaram, basta somar tudo. 0 mais 0 mais 0 dá 0, 0 mais 0 mais 3 mais 0 dá 3, 2 mais 7, 9, 9 mais 6, 15, 15 mais 6, 24, vão 2, 2 mais 3, 5, mais 2, 7. Eles gastaram no total R$ 7.430. Essa é a resposta da questão, a letra A. Certinho? Tranquilo essa questão, não é? O que você achou desse método de resolução usando os 10%? Você achou mais tranquilo ou mais difícil que o método convencional? Se você tiver achado mais difícil, faz pelo método tradicional, né? Se foi dado um desconto de 20%, quanto que eles pagaram? Pagaram 80% de 2.000, porque 100 menos 20 dá 80, né? Desconto de 10%, pagaram 90% de 1.000. Desconto de 30%, pagaram 70% de 900. Desconto de 40%, eles pagaram 100 menos 40, 60% de 1.500, ok? Resolva da forma que você acha mais fácil, combinado? Vamos para a questão 30? Questão de fração. Numa operação policial de rotina que abordou 800 pessoas, verificou-se que 3/4 dessas pessoas eram homens e 1/5 deles, ou seja, 1/5 dos homens, foram detidos. Já entre as mulheres abordadas, 1/8 foram detidas. Qual o total de pessoas detidas nessa operação policial? Questão de fração bem direta, né? A gente tem que o total de pessoas era de 800 pessoas. Dessas pessoas, 3/4 eram homens. Então, para a gente calcular o número de homens, a gente vai fazer 3/4 de 800. 3/4 do total de pessoas. 3/4 de alguma coisa é 3/4 vezes essa alguma coisa, né? Como que você resolve isso aqui? Você multiplica o numerador por 800 e divide o resultado por 4. Ou divide 800 por 4 e multiplica pelo numerador. 800 dividido por 4, 8 dividido por 4 dá 2, dá 200. 200 vezes 3 dá 600. Se existiam 600 homens, quantas mulheres existiam? Tinha 800 pessoas no total. 800 pessoas menos 600 homens dá exatamente 200 mulheres, né? Aí vamos para as pessoas que foram detidas. O problema fala que 1/5 deles, ou seja, 1/5 dos homens, foram detidos. Então, a gente consegue calcular o número de homens detidos. Basta a gente fazer 1/5 do número de homens. 1/5
vezes o número de homens, 1/5 vezes 600 homens, né? Aqui eu vou ter 1 vezes 600 dá 600, 600 dividido por 5 dá 120. A gente consegue calcular o número de mulheres detidas? Sim, 1/5 das mulheres foram, 1/8, desculpa, das mulheres foram detidas. Então, a gente vai fazer 1/8 de vezes o número de mulheres, de 200, né? 1/8 vezes 200. 1 vezes 200 dá 200, 200 dividido por 8 dá 25. Assim, o total de pessoas detidas é de 120 homens mais 25 mulheres, o que dá 145 pessoas. Essa é a resposta da questão, a letra A. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, lembra, pode perguntar. Se tiver entendido, larga o joinha no vídeo, meu filho. Se não clicou no joinha, clica aí. Se não se inscreveu ainda, se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer e compartilha esse vídeo com alguém, vai? Para essa questão de fração, muito comum. Então, vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer nesse link aqui, ó. Você encontra outra questão de fração para você treinar aqui embaixo na descrição do vídeo também. Vamos para a questão 31, vamos lá. O policiamento em uma praça da cidade é realizado por um grupo de policiais divididos da seguinte maneira. Policiais a pé passam de 40 em 40 minutos, policiais de moto de 60 em 60 minutos, policiais em viaturas de 80 em 80 minutos. Toda vez que o grupo completo se encontra, troca informações sobre as ocorrências. O tempo mínimo em minutos entre dois encontros desse grupo completo será qual? Bom, essa é a típica questão de mínimo múltiplo comum. Como que eu sei? O problema dá 3 intervalos de tempo e fala que quer o tempo mínimo, menor tempo para os grupos se reencontrarem, ou seja, para os grupos se encontrarem em um tempo comum. Se ele falou de mínimo e falou de um aspecto que lembra algo comum, a gente tem que fazer para resolver essa questão o mínimo múltiplo comum entre 40, 60 e 80. Como que a gente faz o MMC entre esses três números? A gente fatora os três números usando os fatores primos, né? Todos os três números são pares. Se eles são pares, eles são divisíveis por 2, né? 40 dividido por 2 dá 20, 60 por 2 dá 30, 80 por 2 dá 40. Continuam sendo pares, então a gente divide de novo por 2. Vai dar 10, 15 e 20. Temos números pares e um ímpar. Então, a gente continua com 2. Por quê? Porque o 2 vai dividir os números pares. 10 por 2 dá 5, 20 por 2 dá 10. Tem ainda um número par, então continua com 2. 10 dividido por 2 dá 5. Agora, a gente tem um número aqui que é divisível por 3, o 15. Como que eu sei que ele é divisível por 3? Você soma os algarismos. 5 mais 1. 5 mais 1 dá 6. 6 é divisível por 3? Sim. Se a soma dos algarismos de um número é divisível por 3, então esse número é divisível por 3, ok? Então, eu vou colocar aqui o 3, porque o 15 é divisível por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Agora, todos são divisíveis por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Sendo assim, o nosso MMC vai dar 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 2 elevado à quarta potência, vezes 3, vezes 5. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16 vezes 3, vezes 5, 15. Então, vou ter 16 vezes 15, isso dá 240. Então, eles vão se reencontrar depois de 240 minutos. Essa é a resposta à questão, a letra C. Tranquilinha essa questão, não é? A única dificuldade é identificar que se trata de uma questão de MMC, porque fazer o MMC em si não é tão difícil, né? Aqui embaixo na descrição do vídeo, clique em mostrar mais. Se você estiver acessando de um celular, não vai aparecer esse mostrar mais, vai aparecer uma setinha, né? Clica na setinha, a descrição do vídeo vai se abrir e lá você vai encontrar o link de outras questões, incluindo uma questão de MMC para você treinar. Valeu? Dá uma conferida lá e pega a questão para fazer. Vamos para a questão 32. Questão de matriz. A matriz abaixo registra as ocorrências policiais em uma das regiões da cidade durante uma semana. Então, a gente tem uma matriz com 3 linhas e 7 colunas, sendo M
igual a AIJ 3 por 7, né? Ou seja, uma matriz com 3 linhas e 7 colunas. I corresponde ao número da linha, J corresponde ao número da coluna. O primeiro corresponde ao número da linha, o segundo corresponde ao número da coluna. Com cada elemento A e J representando o número de ocorrência no turno I, ou seja, ele está me falando que o número da linha corresponde ao turno, né? Ao turno I, do dia J da semana. E então, o número da coluna, o J, corresponde ao dia da semana. O número total de ocorrências no segundo turno do segundo dia, somado com o terceiro turno do sexto dia e com o primeiro turno do sétimo dia, será bem tranquila essa questão. Primeira coisa que você tem que fazer, identificar aqui na coluna, na matriz, as linhas e as colunas. Vamos começar pelas linhas, né? Então, as linhas são horizontais. Linha 1, linha 2, linha 3, ok? As linhas, o problema nos falou, correspondem aos turnos. Ele falou que o I corresponde ao turno, I é a linha, beleza? E aqui em cima, vertical, a gente tem as colunas. Então, vou ter a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As colunas correspondem ao dia da semana. Identificadas linhas e colunas, a gente consegue identificar os termos, né? Termo que está no segundo turno, ou seja, na linha 2, e no segundo dia, na coluna 2. Tem que fazer o cruzamento, ó. Linha 2, segundo turno, segundo dia. Segundo dia está na coluna 2. Então, eu estou falando do 18. O 18, ó, está na linha 2 e na coluna 2, no segundo turno e no segundo dia, ok? Terceiro turno. Terceiro turno é a linha 3. Sexto dia é a coluna 6. Então, eu estou falando do 25. 25 está na linha 3, terceiro turno e coluna 6, sexto dia, né? Primeiro turno, sétimo dia. Primeiro turno é a linha 1. Sétimo dia é a última coluna. Então, estou falando 19. 19 está aqui, ó, linha 1, coluna 7. Entendido? Ele quer saber a soma desses três termos, né? Então, o total é igual a 18 mais 25 mais 19. 18 mais 25 mais 19 dá 62. 62 ocorrências foram registradas. Essa é a resposta dessa questão, a letra E. Certinho? Tranquila essa questão, né? Ela só queria ver se você sabia os conceitos de matriz, os conceitos básicos, né? Linhas e colunas, como identificar os termos, ok? Vamos para a questão 33, vamos lá. Uma tela de projeção tem o formato retangular, então a tela é assim, um retângulo, com 100 polegadas de diagonal. A diagonal do retângulo tem 100 polegadas e cada polegada equivale a 2,54 centímetros. As dimensões da base e da altura são proporcionais a 8 e 6, respectivamente. Ou seja, a base e a altura são números proporcionais a 8 e 6. Eles não são 8 e 6 efetivamente, são números proporcionais a esses números. Então, a base a gente vai falar que vale 8 vezes uma constante de proporcionalidade, é um número proporcional a 8, e a altura corresponde a um número proporcional a 6. É 6 vezes a constante de proporcionalidade. Determine o valor da área total dessa tela de projeção em centímetros quadrados. Para a gente determinar a área do retângulo, a gente tem que conhecer os lados, né? Como que a gente pode conhecer os lados desse retângulo? Observe que aqui, ó, a gente tem um triângulo retângulo de catetos 6K e 8K e hipotenusa 100. Então, a gente pode trabalhar com o teorema de Pitágoras para achar o valor desses lados, né? Para achar o valor de K e, consequentemente, o valor dos lados, né? O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa, 100 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, 8K ao quadrado mais 6K ao quadrado. 8K ao quadrado é igual a 8 vezes 8, 64, K vezes K, K ao quadrado, mais 6K ao quadrado, 6 vezes 6, 36, vezes K ao quadrado. Isso é igual a 100 ao quadrado.
4k ao quadrado mais 36k ao quadrado dá 100k ao quadrado. Isso é igual a 100 ao quadrado. Nem fiz o 100 aqui, você vai ver por quê. Vou pegar esse 100 que está multiplicando o k ao quadrado. Ao passar para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, vou ter que k ao quadrado é igual a 100 ao quadrado dividido por 100. Quanto que é 100 ao quadrado dividido por 100? Divisão de potências com a mesma base. Conservo a base 100 e subtraio os expoentes. Aqui o expoente é 2, aqui o expoente é qual? Se não está sendo mostrado, o expoente é 1. 100 elevado a 1 é 100. Né? Então, eu vou ter que o resultado vai ser conservo a base 100 e subtraio os expoentes. 2 menos 1 dá 1. 100 elevado a 1 vai dar 1. Então, k ao quadrado é igual a 100. Ficou com dúvida aqui na divisão envolvendo potências? Faz aqui, ó, 100 ao quadrado é a mesma coisa que 100 vezes 100. Então, você pode cortar o 100 de cima com o 100 de baixo e vai sobrar 100, ok? Sendo assim, k vai ser igual a raiz quadrada de 100. Essa potência, ao passar para o outro lado, vai passar como raiz. K vai ser raiz de 100 é 10. Então, o k, a constante de proporcionalidade, vale 10. Se a constante vale 10, o 6k vai valer quanto? Vai valer 6 vezes 10. 6 vezes 10 dá 60, 60 polegadas. Esse lado vai valer 8k, 8 vezes 10. 8 vezes 10 dá 80 polegadas, né? A gente sabe os lados, só que o problema é que é o valor da área em centímetros quadrados. Então, para a gente calcular a área do retângulo, a gente tem que transformar essas 60 polegadas e essas 80 polegadas em centímetros. Como que a gente faz? O problema falou que 1 polegada é igual a 2,54 centímetros. Então, para a gente saber a quantos centímetros isso corresponde, basta a gente multiplicar esse valor por 2,54. Então, 60 polegadas vezes 2,54 é igual a 152,4 centímetros. 80 polegadas vezes 2,54, né? 1 polegada é 2,54, então 80 polegadas vezes 2,54 dá 203,2 centímetros. Sendo assim, a área do retângulo, que é lado vezes lado, vai ser esse valor vezes esse valor. A área 152,4 vezes 203,2. Isso dá esse númerozão aqui, ó, 30.967,68 centímetros quadrados. Essa é a resposta da questão, a letra D. Beleza? Dúvida? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Se tiver dúvidas em como se resolve essa multiplicação, pode perguntar aqui embaixo, não tem problema, eu te ajudo a resolver, tá? Eu só não faço aqui no vídeo para o vídeo não ficar mais longo do que ele já é. Vamos para a questão 34? Vamos lá, é a penúltima questão. Texto para as questões 34 e 35. Polícia autua 16 condutores durante blitz de lei seca. No dia 27 de novembro, uma equipe da Companhia de Polícia de Trânsito da Polícia Militar do Estado de Sergipe realizou blitz da lei seca na Avenida Beira-Mar. Durante a ação, a polícia autuou 16 condutores. Segundo o capitão Fábio Machado, comandante da CPTran, 12 pessoas foram notificadas por infrações diversas e 4 por desobediência à lei seca. O quarteto detido foi multado em R$ 1.910,54 cada e teve a carteira de trânsito suspensa por 1 ano. Coitados, né? Quem mandou beber e dirigir. Investindo um capital inicial no valor total das 4 multas durante um período de 10 meses, com juros de 5% ao mês, no sistema de juros simples, o total de juros obtidos será de quantos reais? Tranquilo essa questão, né? Ele quer saber juros simples. Ele deu o capital, a taxa e o tempo. Ele falou que o capital corresponde a 4 multas vezes o valor de R$ 1.910,54, que é o valor de cada multa. Ele falou que a taxa aplicada foi de 5% por mês e que o tempo seria de 10 meses. A gente sabe que para calcular juros simples, a gente pode usar a fórmula juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Então, a gente vai fazer os juros é igual
ao capital. Qual que é o capital? 4 vezes 1.910,54, 4 vezes R$ 1.910,54, vezes a taxa, 5%, 5% é igual a 5 dividido por 100, vezes o tempo, 10 meses. Então, observe que a unidade de tempo aqui da taxa, 5% ao mês, é igual à unidade do tempo, 10 meses, tá? Se fosse diferente, você tinha que colocar eles na mesma unidade. Então, se um fosse meses e o outro ano, você tinha que converter os dois para a mesma unidade, tá bom? Não pode esquecer disso. Como está tudo em meses, fica mais tranquilo. Aí, para resolver aqui, ó, você tem multiplicação e divisão. Você pode fazer na ordem que você quiser. Eu fiz assim, ó, multipliquei o 4 pelo 5 pelo 10. Deixei esse número grandão de lado para fazer por último. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 10 dá 200. Então, vou ficar com 200 dividido por 100. Fiz assim justamente para facilitar. 200 dividido por 100 dá quanto? Dá 2, não é? Então, os juros vão ser 1.910,54 vezes 2. 2 vezes isso aqui dá R$ 3.821,08. Essa seria a resposta da questão, a letra C. Beleza? Tranquila essa questão, não é? Para você treinar, aqui embaixo na descrição do vídeo tem outra questão de juros simples. Então, se você teve dificuldade, pega outra questão para treinar e para fixar o conhecimento mesmo. Agora a gente vai para a última questão dessa prova. Vamos lá? Questão de probabilidade. Escolhendo aleatoriamente de uma única vez 2 condutores autuados durante a blitz da lei seca, a probabilidade de que eles sejam do grupo que desobedeceu a lei seca de acordo com o texto é qual? Bom, essa questão, no meu ponto de vista, esse de uma única vez torna essa questão um pouco mais complicada, né? Mas vou tentar fazer aqui de um jeito para esclarecer, né? Deixar de uma forma que eu acho que você consegue entender. Vamos lá. Ele quer saber a probabilidade de sortear 2 pessoas de uma única vez do grupo que desobedeceu a lei seca. A gente sabe que 16 condutores foram autuados e desses 16, só 4 desobedeceram a lei seca. Imagine que 16 bolinhas de condutores estão dentro de uma urna e você vai pegar 2 bolinhas de uma vez só. Quantos pares de bolinhas você pode pegar que são diferentes, né? Quantos pares de condutores você pode pegar que são diferentes? Vamos pensar primeiro nas duplas, nos pares de pessoas que desobedeceram a lei seca. Então, a gente vai fazer duplas a partir dessas 4 pessoas. A ordem que essas pessoas estão nas duplas não é importante. Então, eu vou organizar essas duplas usando o conceito de análise combinatória da combinação. Vou fazer a combinação dessas 4 pessoas que desobedeceram a lei seca, organizadas de 2 em 2. Para que eu vou fazer isso? Para saber quantas duplas desobedientes são possíveis, podem ser formadas, né? Quantas duplas formadas só por pessoas que desobedeceram a lei seca, né? Então, vou fazer a combinação de 4 organizados de 2 em 2. A combinação de 4 organizados de 2 em 2 é igual a 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 menos 2 fatorial, tá? Lembra disso? Então, combinação de n elementos organizados de P em P é igual a n fatorial dividido por P fatorial vezes n menos P fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2. Parei no 2 fatorial, por quê? Porque aqui embaixo eu vou ter 2 fatorial. 4 menos 2 fatorial dá 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, se eu tenho só multiplicação e divisão, corto esse 2 fatorial com esse 2 fatorial. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Então, é possível de se formar 6 duplas só com pessoas que desobedeceram a lei seca. Ok. Calculadas as duplas desobedientes, agora a gente consegue calcular o total
total de duplas possível. Qual é o total de duplas possíveis de serem formadas com esses 16 condutores autuados? A gente vai fazer a combinação dessas 16 pessoas de duas em duas. Então, a gente vai ter 16 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 16 menos 2 fatorial. 16 menos 2 fatorial dá 14 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, vou ter 16 vezes 15 vezes 14 fatorial dividido por 2 vezes 1 vezes 14 fatorial. Corta esse 14 com esse 14. 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 15 dá 120. Então, as 16 pessoas, se forem sorteadas em duplas, podem ser sorteadas 120 duplas diferentes, envolvendo tanto condutores, pode ser uma dupla só de condutores que não desobedeceram à lei seca, pode ser uma dupla formada por um condutor que desobedeceu à lei seca e o outro que não desobedeceu, e pode ser uma dupla só de condutores que desobedeceram. Então, eu tenho que as duplas desobedientes possíveis são 6 e o total de duplas é 120. Sendo assim, a probabilidade de sortear duplas desobedientes é de 6 em 120, né? A probabilidade de duplas autuadas serem desobedientes é de 6 em 120, ou seja, de 6 dividido por 120. 6 dividido por 120, posso dividir tudo por 6, tanto o numerador como o denominador. 6 dividido por 6 dá 1, 120 dividido por 6 dá 12, dividido por 6 dá 2 e 0 dividido por 6 dá 0, 20. Então, a probabilidade é de 1 sobre 20. Essa seria a resposta da questão, a letra D. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Eu achei esse jeito de resolver o mais apropriado por conta dessa frase aqui, de uma única vez. Tá? Se não tivesse essa frase aqui, existiriam outras formas de resolver que deixariam o raciocínio um pouco mais direto, um pouco mais claro. Mas por conta dessa frase aqui, a melhor forma que eu acho de mostrar essa resposta é usando os conceitos de análise combinatória, ok? Como é muito provável que tenha uma questão de probabilidade na sua prova, vou deixar aqui em cima, pode aparecer. Nesse link se encontra outra questão de probabilidade, uma questão sem frases assim, né, diferentes, para você treinar, beleza? Pega a questão para treinar, não deixe de treinar, especialmente se você tiver dificuldade nesse tipo de questão. Esse tipo de questão é muito comum. Valeu? Essa era a última questão dessa prova. Espero que você tenha entendido as explicações. Se curtiu as explicações, larga o joinha no vídeo, compartilha o vídeo, coloca no Facebook, manda no Instagram, onde quer que seja, compartilha nas suas redes sociais e se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Valeu? No mais, bons estudos, até a próxima!